Graças a Deus, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa escola bíblica dominical. Nós vamos nesse momento dar início ao trabalho com oração e daqui a pouco louvando ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Nós te adoramos, ó Deus da glória, por Tua bondade, por Tua graça, pelas Tuas infinitas misericórdias. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para ministrar a Tua palavra. Deus eterno, fala conosco, abençoa-nos em tudo, orienta-nos, meu Senhor, dirige-nos em tudo, é o que te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Nós vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa. Nossa cantora convidada de hoje é a irmã Lena Arouche, que estará louvando a Deus. Adore a Deus conosco nesse momento. Testemunha fiel e verdadeira, Filho unigênito, imagem do Deus invisível. Saúde a Igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus. Irei louvar a Deus com o hino de número 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Muito bem, nós estamos amanhã do dia 31 de maio de 2020 para estudarmos a lição de número 9. Estamos ainda no segundo trimestre do ano 2020, já faltando depois desta apenas 4 aulas para
conclusão desse segundo trimestre. E o assunto da lição de hoje é o mistério da unidade revelado. Exatamente isso, o mistério da unidade revelado. É mistério, viu? Glória a Deus. Nós vamos aprender que mistério é esse, quando e como isso foi revelado, a quem foi revelado. Enfim, o textuário da nossa lição diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5. A verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Leitura bíblica está em Efésios capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 13. Passemos a leitura. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aí está o nosso texto básico, uma leitura extensa, mas o apóstolo Paulo fala sobre essa questão do mistério revelado, que esteve oculto e foi revelado. O objetivo geral do nosso estudo de hoje é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. É exatamente isso que nós vamos estudar nessa lição, o mistério que esteve oculto, bem como a sua revelação aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento, só frisando. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Isso é inconcebível para um judeu, essa ideia de que um dia pudesse estar judeus e gentios todos juntos no mesmo lugar, né? Segundo objetivo é expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Terceiro, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E aí vamos ao nosso ponto central. O nosso ponto central é: Deus revelou o mistério que esteve oculto. Deus revelou o mistério que esteve oculto. O que significa mistério? Calma, você vai já aprender. Como esse mistério esteve oculto? Como esse mistério foi revelado? E por último, como ele foi pré-estabelecido? A proposta dessa aula é responder a estas 4 perguntas. O que significa esse mistério? Como esse mistério esteve oculto? Como ele foi revelado? E como ele foi pré-estabelecido? Essa é a proposta da nossa aula de hoje. E daqui a pouco nossos professores
Nosso professor Paulo Henrique estará ministrando o primeiro ponto e logo a seguir a professora Irene Meloni estará ministrando o segundo ponto e aí a gente volta no final para fazer a conclusão. E agora nós vamos ouvir mais um hino com a cantora Lena e logo a seguir o professor Paulo Henrique nos trazendo a ministração do primeiro ponto. 547. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceferos terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o tempo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Queridos, a paz do Senhor, estamos de volta nesta manhã abençoada deste domingo para juntos estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor. O assunto de hoje muito bom, maravilhoso, glorioso, e o tópico que vamos abordar é o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas, porém ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Aqui vemos neste contraste, nesta introdução do nosso primeiro ponto, que os gentios eles viviam ignorante às promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas, porém ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Neste ponto neste tópico nós vamos aprender a respeito deste mistério que esteve oculto. Na aula passada falamos sobre o orgulho religioso, já há algumas aulas a gente vem falando sobre o orgulho religioso dos judeus, inclusive o exclusivismo religioso, que foi abordado há 2 aulas atrás.
Vamos para o primeiro ponto, o conceito bíblico de mistério. O que significa? O que nós estamos falando? Porque essa palavra, ela se tornou bastante comum nos dias atuais, mistério. A gente vê nas letras de hinos, mistério. Às vezes os irmãos, às vezes conversando, é mistério, irmão, é mistério. Vamos saber, vamos entender o que isto quer nos mostrar nesta manhã. O que significa, né, a palavra mistério? A palavra mistério significa, vindo do grego mysterion, e essa palavra significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então, o que vamos abordar neste tópico é justamente sobre uma verdade que esteve oculta e passou a ser conhecida. Mais na frente a gente vai mostrar mais a respeito. Conforme Efésios capítulo 3 e o versículo 3, Paulo nos fala desta maneira: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Eu tenho falado 2 aulas anteriormente que Paulo ele foi duramente combatido pelos judeus da prática do judaísmo, podemos dizer melhor assim, justamente porque Paulo ensinava nas sinagogas a sua mensagem, que tinha um duplo significado. O primeiro significado é que Cristo é o cumprimento das profecias. Jesus é o Cristo, porque Cristo é um título. Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, parece que dá mais ainda humildade ao nome de Jesus, dizendo que é de Nazaré, da região da Galileia. Então ainda dá mais um tom de simplicidade. Jesus, o simples Jesus, o carpinteiro de Nazaré, é o Cristo, o ungido, o Messias, o cumprimento das promessas, das profecias messiânicas mencionadas em Isaías e demais livros proféticos do Antigo Testamento. Então esse é um lado, a mensagem bilateral, é o primeiro significado, o primeiro sentido. E o outro sentido da sua mensagem é justamente o que nós vamos abordar hoje, que é o mistério, como ele diz, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, que é justamente a união entre os gentios, os judeus e os gentios, para formar um só corpo, um só povo, uma só humanidade, a igreja. Então vamos ver aqui, não se refere a algo misterioso, que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, conforme diz aqui em Colossenses 2,18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Aqui observamos que esse mistério, ele não é algo revelado apenas para algumas pessoas ou alguns espirituais que tiveram esse privilégio de receber esta revelação. Não, a revelação ela foi dada para os apóstolos e profetas, e eles comunicaram à humanidade, à igreja, eles comunicaram para aqueles que tiveram acesso à salvação e têm o conhecimento desta grande revelação bíblica. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos e não de um mero grupo fechado, de maneira nenhuma. Vamos ler aqui, para dar mais ênfase, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Paulo dá uma ênfase dizendo que Deus quer que os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, ao conhecimento desta revelação, ao conhecimento deste mistério. Então é algo que já está bem claro para nós, é justamente o conhecimento a revelação de um plano divino que estava ainda oculto no passado
mas que agora nos dias da igreja foi revelado, manifesto na sua plenitude em Cristo. O segundo ponto, vamos falar agora um pouco sobre o desconhecimento do mistério, que é justamente como é que os homens, os profetas do Antigo Testamento, eles encaravam essa realidade. Vamos observar aqui. Qual a razão da ocultação desse mistério? Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Paulo fala em Efésios 3:5, noutros séculos não foi manifestado como agora. Então, vemos aqui já dando um prisma, uma luz aqui, que já havia um pré-conhecimento, um conhecimento em parte do que haveria de se revelar através dos profetas do Antigo Testamento. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Bem interessante que esses homens, eles tinham pleno conhecimento. Eles tinham conhecimento, digamos, não, pleno não, em parte. Eles tinham esse conhecimento em parte. Deus havia revelado para eles, porém, eles não sabiam como haveria de se manifestar, e nem o tempo, nem a época. Vamos aqui para o terceiro ponto. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Vamos ver em Gênesis. Em Gênesis 12:3, veja o que Abraão recebeu de Deus: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nesses versículos, como também em Gênesis 22:18, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqui você vê Deus falando para Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, as nações. Aqui ele falou famílias e depois ele fala nações, dando ainda um conhecimento ainda maior, uma dimensão ainda maior da sua promessa de como seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, vemos Deus revelando para Abraão que aconteceria, que haveria de acontecer. Então você vê esta revelação com um peso de responsabilidade muito grande. E você pode até perguntar, mas Abraão, por que Abraão não conheceu? Por que ele não perguntou? Aqui se envolve a soberania de Deus. Deus falou para Abraão e não se preocupou em revelar como, porque a revelação de Deus, ela se deu progressiva. A revelação do plano divino através dos séculos, ela é progressiva. E aí vamos ver mais na frente, observe, passa-se alguns anos, alguns séculos, né? Podemos dizer, um breve tempinho, um breve momento para Deus, mas para nós, séculos. Agora vem a Isaías, a revelação de Deus, para Isaías no capítulo 11, o versículo 10, e diz assim: acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Aqui é uma promessa, né? Uma palavra profética maravilhosa. Isaías 49:6, disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Olha só o mistério sendo revelado em parte, eles conhecendo em parte, o mistério na sua plenitude sendo revelado ao profeta, e eles registrando este mistério, porém com conhecimento em parte daquilo que haveria de acontecer. Vamos para Isaías 54, 1 a 3.
Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, rompe em cântico e exclama com uma alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Mais promessa, Isaías 61:3, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Malaquias, capítulo 1, versículo 11, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Veja só as profecias sendo mencionadas, falando a respeito da revelação desse mistério, o mistério conhecido em parte pelos profetas, não na dimensão que é conhecida hoje, porque ao olharmos o plano redentor estabelecido por Deus, nós estamos numa posição mais favorável, porque esses profetas, eles estão da obra do Calvário, da obra da redenção operada por Cristo para trás, e nós estamos da obra operada por Cristo para o futuro. Quando Cristo ele foi crucificado, nós hoje estávamos numa perspectiva de futuro, e hoje ocupamos uma posição privilegiada, porque podemos contemplar e ver a veracidade plena da palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. Se ele cumpriu as promessas que foram feitas através dos profetas, fiel é Deus para cumprir aquelas promessas que haverão ainda de se realizar em nossas vidas, na vida da igreja. O mistério, a cortina foi aberta e o mistério foi revelado. Agora vamos ver, interessante, que não está aqui, nós fizemos uma observação e colocamos aqui um texto, pastor Benenês colocou, está em Mateus 12, 15 ao 21. Veja só o evangelista Mateus, ele fazendo uma observação e o cumprimento de uma palavra profética, de uma profecia de Isaías, capítulo 42, 1 ao 4. Olha só o que diz, o que Mateus registrou. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas, e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo, não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Glória a Deus. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então, o mistério oculto era justamente essa união entre os povos através de Cristo para formar a igreja. Esse é o mistério que era conhecido em parte no Antigo Testamento,
e foi revelado na sua plenitude em Cristo. Vamos ver Efésios capítulo 3, 6 ao 10. A saber, olha só, Paulo explicando, a saber que os gentios, eles são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Então, fechando o nosso tópico, o mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera oculto desde a eternidade, mas hoje está revelado. E se você fizer uma análise, já encerrando a minha participação, se fizer uma análise e estudar um pouco sobre terminologia, sobre os termos bíblicos, você vai descobrir a igreja em todas as eras. Inclusive o pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, ele tem um estudo interessante falando sobre a igreja em todos os tempos, em toda a existência. Jesus, tão sábio, tão maravilhoso, tão glorioso no seu ensinamento, ele foi muito cuidadoso em usar termos, justamente para que a igreja ela não se sentisse exclusivista, por causa da revelação desse mistério. Observe que ele usou o termo eclesia. Sempre que ele se referia ao seu povo, ele usava o termo eclesia, que significa igreja, traduzido para nosso português, igreja, que é um povo tirado de fora, trazido de fora do mundo. Só que se ele usasse a expressão que os judeus sempre gostaram de usar, carral, que significa congregação dos santos, congregação do povo de Deus, então os judeus, os judeus da igreja, eles seriam mais exclusivistas ainda, como Pedro, ele falou na aula passada, que a gente falou sobre Pedro, o exclusivismo religioso, que os judeus achavam que achavam que era só deles a promessa. Então a igreja teria esse sentimento exclusivista, e isso trouxe uma briga muito grande entre a igreja primitiva, num bom sentido, porque teve que haver um concílio entre eles, porque os gentios haviam aceitado a fé, aceitado a mensagem de salvação, então eles tiveram que entrar num concílio para assim estabelecerem as regras que deveriam ser observadas, o ensinamento deveria ser observado para que assim fossem incluídos na igreja. Então você vai ver, a igreja é o povo de Deus, é um povo separado, é um povo escolhido que já está inserido desde a antiguidade, e Deus vai revelando o seu plano. E aqui está mostrando da eternidade, melhor dizendo, o mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera oculto desde a eternidade, e Deus foi revelando passo a passo o seu plano, o seu mistério de salvação, o seu plano de salvação, e hoje nós estamos vivendo essa realidade aberta, clara e revelada, onde fazemos parte. Eu quero agradecer em nome de Jesus pela oportunidade, louvar a Deus pela vida do nosso pastor José de Deus Rios, que nos tem dado esta confiança de estar aqui ministrando a palavra de Deus, o ensinamento da nossa aula de hoje. Quero louvar a Deus por isto. Amém. A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. É uma satisfação estarmos aqui nesta manhã mais uma vez para estudarmos nesta lição. O meu nome é Irene, professora de Escola Bíblica Dominical, e nós estamos aqui nesta manhã para aprendermos a palavra do Senhor. E como o nosso professor Paulo Henrique já nos antecedeu no primeiro tópico, nós vamos estudar o segundo tópico nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Talvez você
se desliga um pouco aí devido aos seus afazeres, mas a escola dominical é muito importante para as nossas vidas. Afinal, a escola dominical é a maior e melhor escola do mundo, aleluia. E devemos priorizar o dia da escola dominical, a EBD, porque traz para nossas vidas ensinamentos riquíssimos. E eu quero acreditar que você está aprendendo a palavra de Deus e tirando esse tempo para ouvir esta palavra maravilhosa. E neste segundo tópico, nesta manhã, iremos aprender sobre o mistério revelado no Novo Testamento. Então, como o primeiro ponto já foi falado sobre o mistério que estava oculto, nós vamos ver agora esse mistério revelado no Novo Testamento. Louvado seja Deus. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Nós já observamos que essa questão do mistério, diz respeito aos segredos das doutrinas que não tinha sido revelado, mas que agora está sendo revelado. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver o primeiro ponto do tópico 2, diz revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Louvado seja Deus. Então, o capítulo 3 de Efésios, que na verdade essa carta de Paulo aos Efésios é uma lição maravilhosa, é muito aprofundada, é assunto mesmo que a gente até pensava, eu confesso a vocês que pensava que seria assuntos mais simples, mas são assuntos assim até um pouco complexos, mas que tem trago para as nossas vidas grandes ensinamentos. Então, Paulo aqui no capítulo 3, ele dá ênfase, destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério revelado diante desse mistério manifestado a ele. Então nós vamos ver Paulo como prisioneiro. Essa expressão prisioneiro, Paulo, na verdade, era prisão literal. Ele foi preso em Roma, estava preso naquele período e ele também expressou, esse prisioneiro, ele disse que ele estava sendo prisioneiro também pelos gentios, porque ele estava pregando a palavra do Senhor. E os irmãos vejam que essa expressão prisioneiro de Cristo, mesmo ele estando em uma prisão literal mesmo, literalmente falando, essa prisão, ele estava dizendo assim, mas antes ser prisioneiro de Cristo, porque pouco me importa estando preso em uma cadeia. Ele estava dizendo o quê? Que mesmo ele estando em uma prisão, fisicamente falando, mas ele não estava preso, a sua boca presa para não falar de Deus, porque ele sabia que o projeto de Deus para a sua vida era de libertar as pessoas em termos de pregação da palavra, era anunciar este evangelho que Deus tinha dado a ele, essa vocação a ele. E o processo de sua vocação, como nós sabemos, apóstolo Paulo foi um homem que na verdade era muito religioso, Ele era um homem judeu, da tribo de Benjamim, que estudou com Gamaliel, que era o doutor da lei daquela época, e que, de certa forma, Paulo era muito zeloso dessa lei, e que esse zelo era tão extremo, que ele pensava que, pelo fato dele ser tão religioso, ele fazia com que a palavra de Deus não queria que fosse anunciada. Ele então perseguia os discípulos. Ele começou a perseguir os discípulos de Cristo, E Deus tratou com ele pessoalmente. Jesus Cristo tratou com ele. E a Bíblia diz que Saulo perseguia os cristãos de uma forma serrenha, porque ele não aceitava que aquele evangelho fosse pregado, mas Deus tratou com ele, e ele fala da sua vocação, da sua chamada, que Jesus chamou, que Jesus escolheu, e o próprio Jesus tratou com ele. Observamos que o apóstolo Paulo não foi o homem que pregou o evangelho para ele, porque talvez se alguma pessoa fosse pregar o evangelho, algum apóstolo, um outro apóstolo, discípulo, ele talvez não aceitaria, talvez não, tenho certeza, porque ele era muito malvado, ele era muito cruel em relação às pessoas que anunciavam o evangelho. Mas Jesus Cristo chamou Saulo, de
Paulo para que ele fosse transformado pelo poder da palavra, naquela luz que ali caiu do céu e deu ali a Saulo aquela visão. E a Bíblia diz que o Senhor disse: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E a Bíblia diz que Deus já estava tratando com a vida de Paulo, de Saulo, para que ele fosse transformado, para que aquela vocação ele fosse anunciar o evangelho. E a Bíblia diz que Deus tratou com Ananias para que ele fosse orar pela vida de Saulo. E quando Ananias recebeu a mensagem, Ananias disse: Senhor, este homem tem perseguido a tua igreja, este homem tem ameaçado o teu povo, como eu irei? Ele disse: vai, porque ele é um vaso escolhido para pregar o meu evangelho diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Louvado seja Deus. Então Deus já havia escolhido Paulo para que ele pregasse o evangelho. Esse foi o processo da sua vocação, da sua chamada. Ele foi escolhido por Deus para anunciar o evangelho. E disse como lhe foi esse mistério manifestado: através dessa revelação que o próprio Cristo se revelou a ele para anunciar o evangelho. E ele disse: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Então ele dizendo: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus. Irmãos, essa expressão eu busquei informação de prisioneiro, não é simplesmente deixar da sua liberdade, mas é ele fazer melhor a obra de Deus, porque ele sendo prisioneiro de Cristo, como capturado por Jesus, salvo por Jesus, liberto por Cristo, ele estava então para fazer o trabalho de Deus com mais eficiência, mesmo estando preso em uma cadeia, e ele ia fazer o trabalho de Deus com mais eficiência. Então ele diz, em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, mas foi de quem? De Cristo, que deu a ele essa chamada, escolheu Paulo para anunciar o evangelho. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então o próprio Cristo, como eu disse, o próprio Cristo tratou com Paulo, né? Porque ele era um homem muito cruel, não aceitava a pregação do evangelho, e de perseguidor, né? Ele passou a ser perseguido por amor ao evangelho. Louvado seja Deus. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com homem algum, disse Paulo, ele, dizendo que a revelação que ele teve, tudo aquilo que Deus revelou a ele, os mistérios que o Senhor revelou, dons que o Senhor deu a ele, revelações inefáveis, né? Que não tem palavras para expressar, como diz em Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos mistérios que o Senhor revelou a ele, que ele não podia contar, porque eram revelações, eram inefáveis, que ele não podia expressar, e Deus deu a ele essas revelações. Não foi homem algum que deu a ele, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. E ele disse, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo homens. Essa expressão Paulo estava dizendo porque ele foi muito cruel, ele foi até mesmo temido pelas pessoas, e aí ele está no meio dos apóstolos, sendo vocacionado por Deus. Não foi fácil ele estar junto com os apóstolos, porque ele era temido e de certa forma levava um pouco de desconfiança, né? Em termos dos seres humanos, nós somos um pouco desconfiados com certas coisas, e Paulo disse que tudo aquilo que ele estava anunciando não era segundo os homens, mas segundo Cristo, né? O evangelho que Deus deu a ele, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum, louvado seja Deus. Revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele não viveu ou não conviveu com Jesus naquele período em que Jesus escolheu os 12 discípulos e apóstolos, né? E ficando só um, ficando apenas 11, porque
porque um traiu Jesus, ficando Matias no lugar de Judas. Mas Paulo, após todo esse processo, ele disse que ele não recebeu de homem algum essa revelação, essa vocação, mas o próprio Senhor Jesus tratou com ele. Então a gente vê que ele foi privilegiado, foi algo maravilhoso, não privilegiado por ele merecer alguma coisa, porque nós não merecemos. A chamada de Deus em nossas vidas é motivo de glorificar o nome do Senhor, porque Deus tem sempre um propósito. Então não foi carne e sangue que deu a ele todo esse processo de revelação, mas o próprio Senhor Jesus. O que isso significa? Significa dizer que a chamada de Paulo, a doutrina que ele pregava e a comissão era algo que foram divinamente confiado pela revelação de Jesus Cristo. Está em Gálatas capítulo 1, versículo 12. Então essa palavra chamada significa vocacionado, escolhido. Paulo foi chamado por Deus para anunciar o evangelho a todas as nações. E nós vemos as nações, as viagens missionárias que Paulo teve, pregou em vários lugares, escreveu cartas maravilhosas, 13 cartas paulinas. Então Paulo foi vocacionado, chamado por Deus, escolhido para anunciar esse evangelho. E a doutrina, que é esse mistério que estava em oculto antes, mas que hoje foi revelado a nós através dos apóstolos e dos profetas. E a comissão significa incumbência. Paulo foi incumbido de anunciar o evangelho aos gentios e aos povos que estavam ao seu redor e por outras nações que Deus deu a ele. E divinamente foi confiado essa revelação por Jesus Cristo para que ele anunciasse esse evangelho maravilhoso. Isso é motivo de glorificar o nome do Senhor, porque não temos privilégio, é a mão de Deus, é o poder de Deus manifestado no ser humano, né? Para um propósito que Deus tem em nossas vidas. Louvado seja Deus. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Efésios capítulo 11, ou em Atos capítulo 11, versículo 4 até o 17. Ele indica que o mistério divino não podia ser desvendado por meio de um raciocínio intelectual. Aqui nós vemos essa história em Atos capítulo 11. Nós vamos ver aqui que Deus quebrou um paradigma muito grande, uma burocracia espiritual. Porque, como o nosso professor antecedeu, os judeus, eles se imaginavam que só eles teriam o privilégio. É a classe de elite, né, que Deus tinha escolhido. Eles pensavam assim, porque eles perderam o foco do que Deus queria para a vida deles, que era anunciar o evangelho aos gentios. E eles, então, por eles se tornarem até mesmo superiores, né, eles tinha aquele formalismo religioso e o exclusivismo. E a Bíblia diz, no capítulo 10 de Atos, trazendo um pouco, de que Cornélio era um homem temente a Deus, falar a vida de Cornélio, para falar em relação a que Deus revelou a Pedro, como um apóstolo, esse raciocínio intelectual, que eles pensavam de uma forma, mas que Deus tinha plano diferente. Cornélio era um homem temente a Deus, que fazia as orações, dava esmola, orava a Deus. E a Bíblia diz que na oração sexta do dia, que é a meio-dia, ele estava orando ao Senhor. E nesse mesmo momento, a Bíblia diz que Pedro estava no templo orando. E ao sair do templo, a Bíblia diz que ele teve um arrebatamento de sentido, onde Deus deu a ele ali um formato de um vaso, como em forma de um lençol amarrado, e ali tinha animais quadrúpedes e aves da terra e animais terrestres, e Deus disse a Pedro, Pedro, mata e come. E ele disse, Senhor, nunca, eu jamais farei isso, porque eu não posso, nunca comi coisa imunda. E Jesus disse a ele, Pedro, não classifica imundo o que Deus purificou. Aleluia. Jesus estava mostrando ali uma visão a Pedro de que ali Cornélio ia mandar alguém, porque Deus havia dito para Cornélio que era necessário ele mandar até na casa de Pedro, que ele estava na casa de um outro Simão chamado Curtidor, e que ele deveria dizer o que ele deveria fazer em relação a Cornélio, que faltava uma coisa para que Cornélio realmente tivesse aquela convicção da transformação de Deus. E quando Pedro teve esta visão,
A Bíblia diz que é como Deus estava mostrando a Pedro o processo da libertação dos gentios e que não era somente os judeus que teriam o plano da salvação. E quando ali chegou as pessoas que Deus mandou, ou que Cornélio mandou à casa de Pedro, e a Bíblia diz que Pedro ali aceitou a visita daquelas pessoas e disseram que deveria ir até na casa de Cornélio, porque ele ia orar pela vida de Cornélio. E ao chegar, Pedro revelou o que Deus tinha dito a ele, e Cornélio também mostrou que Deus havia dado uma visão em relação ao anjo que ele deveria mandar buscar Pedro para que orasse pela vida dele. E quando ali a Bíblia diz que eles foram cheios do poder de Deus, quando Pedro começou a anunciar o evangelho. E a Bíblia diz que as pessoas que o Cornélio convidou, vizinho, parente, eles foram cheios do poder de Deus, batizados no Espírito Santo. E a Bíblia diz que Pedro disse assim: na verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Ali, Pedro entendeu que a palavra, o mistério revelado, não era somente para os judeus, mas também para os gentios. E ele disse: o mistério divino não podia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual, quer dizer, não é somente da nossa mente, não necessariamente ser do nosso jeito, mas o plano de Deus, da salvação aos gentios, Deus hoje tem libertado. E eu trago aqui em mente de que nesse raciocínio intelectual que as pessoas às vezes fazem menção ou diz algo em relação à nossa vida, eu não sei se para você alguém já disse assim antes: fulano de tal não vai dar nada. Muitas pessoas disseram a meu respeito: ela não vai ser nada, essa não vai ser nada. Mas Deus mudou o plano, porque o raciocínio intelectual das pessoas em relação a dizer que nós não fomos nada ou que não vamos ser nada, Deus muda o rumo da história. Deus mudou o rumo da minha história e hoje eu sou transformada, a alegria no meu coração. E ali Pedro reconheceu que Deus não fazia acepção de pessoas e a palavra alcançou também os gentios. Louvado seja Deus. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Ele disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, ou palavras que ia induzir alguém, ou de palavras do homem próprio, né, a ponto de induzir, mas em demonstração do Espírito de Deus e também do seu poder. Então, Paulo estava expressando que tudo que ele estava falando era a palavra de Deus, que não consistia em suas palavras persuasivas, com a capacidade de induzir ou de convencer, mas que essa sabedoria era de Deus, através do Espírito Santo que estava dando a ele aquela demonstração e revelação da palavra. Louvado seja Deus. Vamos para o segundo ponto desse segundo tópico, que diz o mistério oculto revelado. Os irmãos observam que nós não trazemos aqui para vocês, não mostramos logo esse mistério que estava oculto no Antigo Testamento, que nesse Novo Testamento foi revelado a nós. E aqui nós vamos ver o mistério oculto revelado. Louvado seja Deus. Que mistério é esse? Como já estudamos, esse mistério é algo que estava revelado como segredo, que não estava revelado, que estava em oculto na eternidade, mas que os profetas não sabiam como, mas na certeza de que Deus ia concluir ou concretizar aquilo que tinha em plano na sua mente. Louvado seja Deus. Que mistério é esse? Em termos gerais, esse mistério foi revelado, é chamado a igreja. Um termo geral, mistério revelado é a igreja hoje, que Deus trouxe, né, trazendo essa idealização, trazendo esse mistério a ser revelado. Quem foi o idealizador desse mistério, desse algo, desse plano que estava em oculto? Quem idealizou? Paulo declara que o Pai idealizou tudo desde sempre. Deus nunca perde o controle da situação. Na verdade, Adão e o Noé, Abraão, todos quanto Deus deu a revelação, eles não sabiam como Deus ia fazer, mas eles receberam, obedeceram, mas Deus já tinha planejado algo futuro que chegou até nós, né? Esse futuro, e que hoje nós estamos vivenciando essa bênção, esse mistério que é chamado igreja, que é essa união, né, de gentios, de gregos, né, de judeus, e hoje nós fazemos parte desse povo. Então Paulo declara que o Pai
idealizou. Deus é o idealizador desse mistério, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Efésios 1,14. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Efésios 3,11 fala também. E se Deus é o idealizador, Cristo é, então, o executor. Logo, nós vemos que se Deus tinha esse plano para ser idealizado, ou que Deus idealizou, a gente vê aqui que Jesus fez essa execução dessa obra maravilhosa no Calvário, através da redenção, do resgate das nossas vidas. Louvado seja Deus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1,7. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aquilo que havia inimizade, a gente viu nas aulas passadas, que Deus quebrou a parede da separação, onde havia rivalidade, inimizade entre os povos, judeu e gentil. Então hoje, através do sangue de Jesus, através da redenção e da reconciliação que Jesus fez, que Jesus derramou o seu sangue na cruz para nos redimir, para nos unir, esse povo, né, chamado igreja. Então, pela graça de Deus, nós alcançamos esse benefício da salvação. Então nós vamos ver quais os benefícios diante dessa idealização de Deus e da execução que Jesus então executou esse plano. Vamos ver quais os benefícios que trouxe diante dessa revelação, desse segredo. A criação de uma nova humanidade. Esse é o primeiro benefício que nós estamos vendo diante desse mistério revelado. A criação de uma nova humanidade. Que humanidade é essa? Chamamos a igreja. É um povo unido em uma nova humanidade que Deus criou. O segundo benefício, a união dos judeus e gentios com a família de Deus e corpo de Cristo. Hoje, somos um só povo, fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo, que hoje foi revelado a nós, louvado seja Deus. Então, fazemos parte. E o terceiro benefício é a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Maravilhoso, né, irmãos? Então, esse plano que Deus idealizou, que Jesus executou, então uniu, né, essa comunidade, essa união entre os povos e trouxe a igreja como corpo de Cristo, comunicando essas verdades aos santos. Qual a responsabilidade da igreja diante desses benefícios que a igreja foi alcançada? O anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então a igreja tem uma responsabilidade, né? E de multiforme, de várias formas que Deus quer que a igreja trabalhe, anuncie esse evangelho, não só para ficar em quatro paredes, mas para ter ideias, para anunciar essas dádivas, ou esse mistério, esse milagre de Deus e esse presente que é a palavra, a doutrina revelada. Louvado seja Deus. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Todos nós sabemos que a igreja, ela é a agência de divulgação do evangelho. Então, esse mistério que foi revelado, que dá como a igreja, esse mistério da palavra do Senhor, a igreja tem como a incumbência de anunciar o evangelho a todos. Porque Deus, ele não veio apenas para um povo, mas nesse mistério revelado, nós vemos que a palavra é de alcance a todos, porque Paulo, através da palavra como apóstolo, ele recebeu essa vocação, recebeu essa chamada de Deus para anunciar esse evangelho. Vamos para o terceiro ponto do segundo tópico, fala sobre a magnitude do mistério. Essa palavra magnitude significa grandeza, né? Essa imensidão, algo que Deus tinha de imaginável, que hoje foi revelado aos profetas e aos apóstolos. Em Cristo, uma nova possibilidade surgiu.
Outrora ninguém tinha ventilado, ninguém tinha uma ideia, né? Nunca tinha despertado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Louvado seja Deus. Então, aqui a Bíblia diz aqui na carta de Pedro, 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós somos transformados, a igreja, né, foi alcançada, um povo unido, e essa multiforme de sabedoria que Deus deu à nação, ao povo, à igreja, para anunciar esse evangelho. Então, hoje Deus deu a possibilidade às pessoas, sem distinção, sem diferença das pessoas, né, de classe social, etnia ou raça, mas Cristo é todos, Cristo em todos, né, por todos, para que todos participam dessa mesma promessa que Ele deu a nós. Nisto, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 28. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho. Louvado seja Deus. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Louvado seja Deus. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Como nós observamos a questão lá em Atos dos Apóstolos, como eu disse, Deus quebrou um paradigma, o que era difícil, o que era impossível aos homens, Deus tornou possível, mostrando à humanidade, mostrando às pessoas, mostrando aos apóstolos, aos profetas, que Jesus veio morrer por todos nós, para nos dar liberdade e acesso. Hoje nós temos essa liberdade, louvado seja Deus. Então, nós entendemos que esse mistério foi revelado por Cristo, né, de uma maneira tremenda, e hoje nós somos aceitos por Jesus. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens, conforme Deus planejara desde o princípio. Sempre Deus quis, sempre Deus teve como meta que este evangelho seja pregado a todas as nações, que alcance todos os povos. Embora nós sabemos que nem todos querem, como no período de Noé, Deus mandou que Noé pregasse o evangelho às nações para que eles entrassem na arca, visto que Deus mandaria o dilúvio, mas as pessoas não quiseram. Então Jesus veio para todos, mas nem todos querem, né? E a Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, 19, que o Filho de Deus, versículo 17, que o Filho de Deus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então nem todos querem. Por quê? Porque as suas obras são más. Então os homens, as pessoas não querem deixar a sua vida e aceitar Jesus. Mas o plano de Deus desde o princípio foi e é que a palavra seja anunciada e as pessoas sejam alcançadas. Efésios capítulo 3, verso 7 e 8 diz: no qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim o mínimo ou o menor de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Observamos que a palavra de Deus
o que foi revelado a nós, vamos dizer que seja apenas fragmentos dessa palavra, que se nós imaginarmos é um quebra-cabeça, cada versículo, cada capítulo, né? E Deus quer revelar algo misterioso, e que esse mistério forma a igreja, e esse evangelho a ser propagado, anunciado. Irmãos, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, e dessa multiforme sabedoria que Deus quer revelar ao homem, ao ser humano, às pessoas, aos apóstolos, aos profetas, para que essa palavra seja alcançada nas vidas, né, que não conhecem a Cristo. Então, aqui na síntese desse tópico 2, diz assim: destaca para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos, nações do mundo todo. Esse sempre foi o plano de Deus, que as nações, que as pessoas, os povos sejam alcançadas por esse mistério esse que é a igreja redimida por Cristo, que agora é um corpo, aleluia, que nós somos o templo do Espírito Santo, morada de Deus, que é um privilégio, é uma honra ter Cristo em nossa vida como morada, e nós temos uma incumbência de anunciar a palavra. A igreja é esta agência que anuncia a palavra de Deus. Meu irmão, você que está aí, talvez não foi alcançado por Cristo, mas você tem essa oportunidade. Cristo veio para todos. Cristo quer alcançar todos, libertar, salvar, resgatar do pecado. E este alcance está a todos através da palavra que a igreja tem anunciado. Que Deus te abençoe nesta manhã, e eu agradeço esta rica oportunidade por fazer parte desta lição. Agradecer aos pastores por ter confiança a nós, dar a nossa confiança para nós lecionarmos esta lição. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pelo que já ouvimos. Você já ouviu aí sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. O irmão Paulo Henrique ministrou isso aí no primeiro ponto. A irmã Irene falou sobre esse mistério revelado no Novo Testamento. E agora nós vamos aqui ao terceiro ponto: o mistério pré-estabelecido por Deus. Esse mistério esteve oculto no período do Antigo Testamento. Esse mistério foi revelado no Novo Testamento. No entanto, esse mistério não é uma novidade. Ele foi pré-estabelecido por Deus. Vamos lá. O que significa o termo pré-estabelecer? Para que você tenha um entendimento melhor. Significa estabelecer previamente. Isso implica dizer que esse mistério não foi uma novidade. Já estava no propósito de Deus. Os homens é que não sabiam. Os judeus é que não conseguiram assimilar a ideia do projeto de Deus quando os tirou do Egito. Quando Deus parou lá no Monte Sinai, a proposta não era um curral, não. A proposta era uma nação sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? Uma nação intercessora, uma nação que oferece dons e sacrifício pelos homens, pela humanidade. Sempre foi essa a proposta de Deus com o povo de Israel. Não era formar um curral proselitista, não. O propósito de Deus era formar uma nação sacerdotal. E esse projeto não parou, isso já estava pré-estabelecido por Deus, e agora ele veio executar isso na igreja. Por isso que o apóstolo Pedro diz que nós somos a raça eleita, o sacerdócio real. Enfim, o primeiro subponto do terceiro ponto diz: as riquezas insondáveis de Cristo. O versículo 8 do capítulo 3 da carta aos Efésios diz assim: a mim, o menor ou o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis ou insondáveis de Cristo. Note aí a grandeza da expressão de Paulo. Veja aí o que ele diz: a graça de anunciar as riquezas. O termo graça significa favor que eu não mereço. O que é que Paulo está dizendo? Ele diz assim: irmãos, a mim, o menor de todos os santos, me foi concedido um favor imerecido de pregar o evangelho, de anunciar as riquezas insondáveis de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: pregar o evangelho
é, na verdade, um favor que Deus está me fazendo. Quando eu estou pregando o Evangelho, eu não estou fazendo favor para Deus. Ao contrário, Deus me fez o grande favor de me permitir falar em nome dEle, de me permitir anunciar a palavra dEle, de me permitir representá-lo diante da sociedade. Glória a Jesus. É um favor dEle para mim. Glória a Deus. Porque tem gente que serve a Deus como se estivesse fazendo um favor para Deus. Não, querido. Aleluia. Deus é que te fez o grande favor de permitir que você use o nome dEle, que você fale em nome dEle, que você pregue a palavra dEle. É por isso que Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele disse: me foi concedida a graça ou o favor de anunciar as riquezas incompreensíveis de Cristo, ou insondáveis. Mas que riquezas são essas? Primeiro, maravilhas divinas. Que riquezas são essas? Maravilhas divinas. Maravilha é aquilo que é admirável, aquilo que é inexplicável. Segundo, providência divina. As maravilhas divinas e a providência divina. O capítulo 1, versículo 7 e 8 da carta aos Efésios diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Glória a Jesus. Então vamos mais à frente. Compartilhar essa mensagem com os povos é algo imensurável. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, isso aqui não tem explicação. Compartilhar isso, receber essa revelação e compartilhar isso com as pessoas. Preste atenção numa coisa: a gente vive numa época de muito uso de tecnologia, mídias sociais, essa questão toda. O que as pessoas querem? Elas querem um furo de notícia. Elas querem filmar um evento. Você percebe que às vezes em um determinado local está acontecendo um acidente e a pessoa, em vez de socorrer a vítima, ela está filmando para postar nas redes sociais, porque ela quer dar uma notícia. Paulo estava lá no aprisco do judaísmo. Quando ele sai em perseguição aos crentes, ele recebe a revelação de Deus e passa mais tempos recebendo essa revelação, e agora ele sai com toda vontade, com toda disposição, com toda garra, dinamismo, aleluia, para compartilhar essa mensagem que ele recebeu, essa mensagem viva, dinâmica, poderosa, libertadora, transformadora, essa mensagem que mexe com a gente, e ele sai agora disposto a compartilhar essa mensagem com os povos. E aí observe aí a expressão dele no versículos 18 e 19. O que é que ele diz? Ele diz assim: olha, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. E aí Paulo entra numa imensidão sem fim. Qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Esse era o propósito da pregação, de compartilhar essa mensagem, essa revelação recebida. Glória a Deus. Vamos ao segundo subponto do terceiro ponto, que é o eterno propósito em Cristo. Note aí a palavra eterno, eterno propósito em Cristo. O propósito de Deus nunca sofreu mudanças, nunca houve alterações no propósito de Deus. O propósito de Deus é firme eternamente. Efésios 3:9 diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Note aí, só para frisar essa expressão, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então, só para que você entenda, o propósito de Deus não foi um improviso, não. Já estava escondido, já estava oculto em Deus. Os homens é que não sabiam, como eu disse ainda há pouco, os judeus é que não conseguiram assimilar o projeto de Deus na sua totalidade. Mas sempre foi esse o projeto, o propósito de Deus. Isso significa que, primeiro, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto
para ser revelado em tempo oportuno. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 diz: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Isso significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto. Isso não quer dizer que não existia um plano, mas estava apenas encoberto. Segundo, Deus sempre esteve no controle de sua criação. Deus nunca perdeu o controle. Não pense que a queda de Adão, o pecado de Adão, pegou Deus de surpresa, ou que isso mudou alguma coisa. Não, isso tudo já estava previsto. Versículos 10 e 11 diz assim, do capítulo 3 de Efésios diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. O propósito de Deus não foi criado agora, o propósito de Deus é eterno, sempre esteve. Glória a Jesus. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, nós já aprendemos isso, que a igreja é esse mistério revelado, que esteve oculto. O plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Glória a Deus. Vamos ao terceiro subponto. O plano divino pré-estabelecido. Nós já aprendemos sobre as riquezas insondáveis, o eterno propósito, esse propósito é eterno, e agora o plano divino pré-estabelecido, que só para a gente fechar essa parte aí do plano de Deus. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão, não foi um plano B. Nossa, Adão pecou, e agora, o que é que eu vou fazer? Não foi isso não. Mas Deus sabia que Adão ia pecar? Claro, querido. Deus sabia. Deus é soberano, é eterno, é presciente. Só que Deus não usa a sua presciência, o seu poder, para interferir nas decisões das pessoas. Nós já explicamos isso aqui sobre a questão do livre-arbítrio. A soberania de Deus não interfere nas escolhas. Deus conscientiza as pessoas que elas terão consequências, mas Ele não utiliza o seu poder para interferir nas pessoas, porque Deus não tem robôs lhe servindo. Ele tem pessoas conscientes, pessoas racionais, pessoas que pensam, seres pensantes. Deus não foi surpreendido por tal acontecimento. Tem uma expressão muito na igreja assim: vamos chamar a atenção de Deus. Isso é bobagem. Isso é uma expressão talvez até ingênua. Querido, chame a atenção de Deus. Não, Deus é que está chamando a tua atenção. Porque o salmista diz assim: antes que a palavra chegue na minha garganta, não é na língua, na garganta, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Então não há nada que eu faça para chamar a atenção de Deus, para surpreender Ele, porque Ele é onisciente, Ele consegue dar atenção a todas as pessoas do mundo inteiro, não se confunde com ninguém, glória a Deus. Então não há nada que você faça para chamar a atenção de Deus para você. Ele é que todo dia, pela sua palavra, pelo seu Espírito, pelos seus profetas, está chamando a tua atenção. Glória a Jesus. Então Deus não foi surpreendido por tal acontecimento. Ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. As pessoas estavam assim, vivendo aí sem saber do que estava acontecendo, sem imaginar o que estava acontecendo. E talvez, só fazendo aqui um parêntese, talvez você esteja vivendo, fazendo algo, mas sem imaginar o que Deus está planejando a teu respeito, ou melhor, o que Ele já planejou a teu respeito. Amém? Glória a Deus. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Deus não é bobo. Deus sabe o que faz, Ele tem tudo sob controle. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo. Olha aí, nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. As pessoas dizem assim, há um provérbio, né, que diz: Deus tarda, mas não falha. Não, isso é mentira. Ele não tarda e não falha.
não chega atrasado, ele é exato, porque ele é o único ser que tem um controle absoluto do tempo. Então, nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo. Versículo 12 diz: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Aos Gálatas, Paulo escreve e diz que, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que eram escravos ou estavam subordinados à lei. Para fechar o terceiro ponto, o mistério da igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai, desde antes da fundação do mundo. Antes que o homem fosse criado, antes que ele pecasse, esse propósito já estava pré-estabelecido. Vamos recapitular o que já foi estudado. No primeiro ponto, nós estudamos sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. O professor Paulo Henrique discorreu sobre esse assunto. No primeiro subponto, o conceito bíblico de mistério, que significa segredo ou doutrina secreta. No segundo subponto, o desconhecimento do mistério. Isso implica dizer que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora. Não quer dizer que os profetas não sabiam. Eles falaram sobre isso, só que eles não tinham a ampla visão, não conheceram o alcance do cumprimento desse plano. E no terceiro subponto, o mistério e os profetas da antiga aliança. Isso implica dizer que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Eles falaram que o Messias viria, que haveria um novo povo, uma nova comunidade, só que eles não sabiam como isso aconteceria. No segundo ponto, a irmã Irene, a professora Irene, nos discorreu sobre o mistério revelado no Novo Testamento. O professor Paulo Henrique falou do mistério oculto no Antigo Testamento e a irmã Irene falou do mistério revelado no Novo Testamento. Isso dividido em 3 subpontos. O primeiro, revelado aos apóstolos e profetas. Isso significa que a chamada, a doutrina e a comissão ou comissionamento, a ordem para fazer, lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. O segundo subponto fala do mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Quem é esse mistério? A igreja. No terceiro subponto, a magnitude do mistério. Em Cristo e por Cristo, todos são um e participante da mesma promessa. Glória a Deus. Falar isso na igreja primitiva, para a igreja formada de judeus, isso era muito complicado. Eles tinham dificuldade de assimilar essa ideia. A proposta, a irmã Irene já falou sobre isso, a luta de Pedro na visão com o Senhor. E depois que ele chega na casa de Cornélio, ele ainda todo com dificuldade, mas o Espírito Santo desceu, Deus tomou ele poderosamente, ele sai feliz da vida. Mas quando ele chega na igreja primitiva, na igreja de Jerusalém, ele foi profundamente questionado. E ele teve que contar uma longa história, a visão que ele teve, tudo. E disse: irmãos, do jeito que nós recebemos o Espírito Santo, eles receberam também. Isso implica dizer que eles fazem parte da promessa. Já estava no plano de Deus pré-estabelecido que isso viesse a acontecer. E por último, nós falamos no terceiro ponto, o mistério pré-estabelecido por Deus. No primeiro subponto, nós discorremos sobre as riquezas insondáveis de Cristo. E que riquezas são essas? São as maravilhas e a providência divina que estão além do entendimento humano. No segundo subponto, nós falamos o eterno propósito em Cristo. Significa dizer que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E por último, nós falamos sobre o plano divino pré-estabelecido. Significa dizer que Deus sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Amém. Deus continue abençoando a sua vida. Espero que você tenha conseguido entender a mensagem dessa aula, que você tenha conseguido absorver mais alguma coisa, tá bom? Deus abençoe a todos. Nós vamos nesse momento ouvir mais um louvor com a cantora Lena e a seguir nós voltaremos para as considerações finais. (545)
Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar, na cruz morrer. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, não há. Mas eu bem sei que a minha vida que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então Graças a Deus por tudo que nós já aprendemos nesta aula, nessa escola. E nós vamos agora encerrar o trabalho. Nossa gratidão a você que está aqui conosco. Não deixe de comentar, de compartilhar. E deixe o seu like, isso ajuda também no fortalecimento do canal. Nossa gratidão ao irmão Francisco, indispensável nesse trabalho, irmão Silvério Júnior, nosso parceiro aí, aleluia, professora Irene, professor Paulo Henrique, cantora Lena, nosso pastor presidente José de Deus Rios, que tem sempre nos dado total liberdade para a realização desse trabalho. Obrigado pela confiança, a nossa amada igreja Assembleia de Deus em São Bento. Deus a todos abençoe, cada obreiro, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Nós vamos orar, encerrando este trabalho. Pai, nós te rendemos graças, meu Senhor, por esta aula, pela oportunidade de anunciar a Tua palavra. Ó Deus, pela honra que temos recebido de pregar o Evangelho. Agora, meu Senhor, abençoa tantos quantos estarão ouvindo esta mensagem, que a mesma surta efeito em cada coração. Guarda nossas vidas, abençoa a nossa nação, meu Senhor. Ó Deus eterno, tem misericórdia das nossas autoridades. Deus, repreende todo o mal. Dá-nos da Tua graça, é o que te pedimos e por fé te agradecemos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor, até o próximo domingo, em nome de Jesus.